Olá, meus amigos aí do canal Leituras Obrigatórias. Aqui quem fala é professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Estou convidando vocês para curtir ali o meu canal Redação Sem Medo, tá? Principalmente nesse momento aí, nessa reta final. Curtam Redação Sem Medo e saibam sobre as dicas, sobre temas, sobre estrutura, sobre gramática e assim sucessivamente. Tudo aquilo sobre redação. Abraço a todos, curtam o meu canal. Bom, vamos ao conto A Presença. É uma narrativa em terceira pessoa que começa assim. Quando entrou pela alameda de Pedregulhos e parou o carro defronte do hotel, o casal de velhos que passeava pelo gramado afastou-se rapidamente e ficou espiando de longe. Então, uma narrativa em terceira pessoa. Tá chegando o protagonista de carro num hotel, mas qual é o detalhe? Esse hotel aqui é só hotel de velhos. E ele agora vai ali, ou seja, ele vai ter, como no título, né? Ele vai ter essa presença, a presença desse corpo estranho num hotel de velhos. Por que um corpo estranho? Porque o protagonista é um jovem, cheio de vida, num hotel de velhos. O velho porteiro que o atendeu no balcão, reparem que até o porteiro é velho, né? O velho porteiro que o atendeu no balcão de recepção também teve um movimento de recuo. Ele fica meio impressionado, né? Pô, um jovem ali. Por quê? Por que ele surpreende, né, com uma pessoa mais jovem ali? Por quê? Porque é um hotel de velhos. E aí o rapaz entra no hotel e ele pede um apartamento. Por quanto tempo? Não estava bem certo, talvez uns 20 dias ou mais. Mas o jovem queria um apartamento ali, naquele hotel. Mas era um hotel só de velhos, quase todos moradores fixos, antiquíssimos. Que graça um hotel desses podia ter para um jovem? Ou seja, quem é que moram, quais são os moradores ali, né? Eram velhos, fixos, bem de grana, todos mais ou menos pertencentes à burguesia. E qual é o detalhe? Depois das 9 da noite, silêncio absoluto, porque todos dormiam cedíssimo. E a comida tão insípida, sem gordura, sem sal. Ou seja, se olharmos aqui, né, esse hotel não tem nenhum atrativo para quem é jovem ali. Se dorme cedo, comida sem sal, certo? E aí esse jovem está ali a partir de agora. E os velhos têm problemas de saúde, tantas doenças reais e imaginárias, artritismo, bronquite crônica, asma, pressão alta, flebite, enfisema pulmonar. Ou seja, qual é a ideia que fica, né? O porteiro não está afim de deixar esse jovem ficar ali, esse intruso, digamos, esse personagem que traz a juventude, a vida, algo que os velhos ali já perderam e que não é legal para eles olharem. Um jovem assim saudável passar suas férias num hotel tão frio quanto um hospital? Mas a velhice ali concentrada chegava a ser tão cruel que os espelhos acabaram por ser afastados. Reparem que ali é uma velhice cruel. E aí na última reforma que teve nesse hotel, eles removeram os espelhos mais velhos. E aí o que aconteceu também? Foram levados também os espelhos maiores da sala de refeições e que ainda estavam em bom estado. E por que eles não substituem nunca os espelhos, né? Porque era evidente o alívio dos hóspedes livres daquelas testemunhas geladas, captando-os em todos os ângulos. Ou seja, então eles eliminam basicamente os espelhos ali. E tudo isso a gente está sabendo porque o porteiro está conversando ali com esse jovem. E está querendo saber por que ele está querendo ficar ali num hotel que não tem nenhum atrativo para uma pessoa tão jovem quanto ele, né? Estaria o jovem com disposição para ouvir mais? Bem, tinha sido há 50 anos. Nessa época não passava de um rapazola que ajudava a carregar a bagagem. E aí foi ficando e acabou virando um porteiro ali, né? Nas longas temporadas de verão, a piscina, que ainda se conservava apesar dos rachões, ficava fervilhante. As danças até de madrugada, o jogo e as competições na quadra de tênis, as cavalgadas pelo campo, o hotel dispunha de ótimos cavalos, charretes. Tudo isso, tipo 50 anos atrás, mas aos poucos os hóspedes foram ficando mais velhos, né? Foram dominando à medida que os mais jovens começaram a rarear. Não sabia explicar o motivo. E aí o que aconteceu, né? Ficou um hotel de velhos. Então vai acontecendo uma transformação nesse hotel, é uma transformação lenta, mas definitiva. Como ele vai dizer, um hotel mausoléu. Que jovem podia se sentir bem num hotel assim?
E aí, tanto que o porteiro, né, ele vai dizer, olha, tem um hotel bem melhor mais adiante, enfim, ali tem um ambiente alegre, bem jovial, que combina contigo, mas não adianta, o jovem ele não quer, o jovem vai dizer, né, queria um apartamento nesse hotel e só não insistiria se o regulamento tivesse uma cláusula que proibisse um jovem de 25 anos de hospedar-se ali. Então ele quer porque quer. E aí o porteiro, velho, fica sério, ele pega os documentos desse rapaz, começa a olhar, mas o fato é que se ele não se importava com a presença dos velhos, ok, era bem provável que os velhos se importassem. E reparem, e quanto com a sua presença. Reparem, o nome do conto é A Presença. Então esse ser estranho, que é um rapaz de 25 anos, que vai acabar entrando num hotel totalmente dominado por pessoas velhas, que já estão acostumados a isso aí. Tão fácil de entender, como um jovem assim sagaz não entendia que ele não é uma pessoa bem-vinda ali. Os velhos formavam uma comunidade com seus usos e costumes, e qualquer intruso ali não vai ser bem recebido. Então, lembrando, né, o rapaz aqui está virando um intruso para os velhos. E o que vai acontecer é que os velhos, eles meio que formaram um grande laço, uma grande união, eles são fortes nessa união deles ali, como se fosse num sistema. Eles eram seres obstinados. Na secreta luta para garantir a sobrevivência, perderam a memória do mundo que os rejeitara, e se não eram felizes, pelo menos conseguiram isso, a segurança de um hotel, o direito de morrer em paz. E quem é que, digamos, vem para tirar essa paz dos velhos aí é a presença de quem? A presença da vida, de uma vida jovem, de algo jovial. No segundo andar do hotel, por exemplo, vivia uma atriz de revista que fora muito tempo famosa, muito amada. Agora está reduzida a um simples destroço, né? Destroço aqui. Então, o que ela fez? Ela era uma atriz muito conhecida, muito famosa, né? Enfim, só que agora ficou velha, então ela se fechou nesse hotel, ela fica até apavorada com a curiosidade do público, a imprensa que está louca para fotografar ela ali, né? Na solidão, e só ela continua no segundo andar. Por quê? Porque todos os outros velhos, eles ficam no primeiro andar, né? Para não ter essa necessidade de subir escada. Nesse andar morava um antigo ídolo do atletismo que chegara a 2 Olimpíadas. Vivia numa cadeira de rodas e, como não lia jornais nem ligava a televisão, quem quisesse tinha seu televisor particular, esquecer que a corrida com a tocha acesa prosseguia gloriosa sem ele. Esqueceu, assim como foi esquecido. Ou seja, aquela questão toda, né, também da velhice, da solidão, do esquecimento. E aí ele olhava, né, esse ex-atleta aqui, esse ex-ídolo do atletismo, às vezes ele fica olhando as medalhas, os troféus que estão ali expostos na estante, mas claro, sem a emoção de antes, né? O vizinho ao lado era um comerciante esclerosado que em poucos anos regredira à juventude, depois à adolescência e agora estava ficando criança de novo. E ele é meio que protegido por todos, ele é homossexual, ele mora com um gato ali. Tivera na mocidade uma experiência trágica. Quando o amigo tentou matá-lo, todos ficaram sabendo que o destemperadamente procurara esconder. Ambos tinham, a questão da homossexualidade, ambos tinham família e eram conhecidíssimos. Hoje, é claro, ninguém se importava com isso, mas naquele tempo era só rejeição, só sofrimento. Aqui um pouco da temática também que o Caio Fernando Abreu usa, né, nos Morangos Mofados aí, né? Então aqui a questão da crítica ao preconceito quanto à homossexualidade. E esse aí encontra o quê? Encontra esse equilíbrio ali no hotel, né? Enfim, foi se acostumando ali com os outros. Os velhos vão se acostumando uns com as manias dos outros. Só que agora chegava um jovem para ficar, para lembrar, e lembrar com veemência o que todos já tinham perdido. O quê? Beleza. Amor. Um jovem com dentes, um jovem com músculos, um jovem com sexo, um jovem perfeito como um deus. O que fica ali? Que os velhos não são assim, não tem mais a beleza, não tem mais dentes, não tem mais músculos, não tem mais sexo, né? Aguardam apenas a morte. E a chegada desse rapaz, a presença, como diz o conto desse rapaz, vem para tirar da zona de conforto esses velhos nesse hotel de velhos aqui.
E o narrador, né, em terceira pessoa, vai acabar dizendo que esse jovem, né, ele está trazendo ali a mocidade, a alegria, a beleza, ele vai ser um elemento negativo nesse hotel. Os velhos ali, eles querem apenas assegurar o quê? Uma espécie de sobrevida, né, um minuto a mais de vida, mas esse jovem que aparece de 25 anos, ele é um empecilho. E, e o porteiro acaba dizendo, olha, e os velhos que restaram aqui no hotel, todos eles são dissimulados e não eram bons, então são pessoas ruins ali, né? Bom, e tudo isso aí a gente já está sabendo, então, né? O conto tem um pouco desse clima de suspense, é um conto um tanto até meio gótico, tá? Bom, o rapaz está ali então, né, com o porteiro conversando, e o porteiro vê que ele não vai desistir, ou seja, ele quer ficar nesse hotel. E aí o porteiro pega a caneta para fazer a papelada toda, né? O porteiro arqueou as sobrancelhas fatigadas. Será que o amigo não percebia que ia ser importuno, ia ser um intruso? Representava o direito do avesso, ou o avesso desse direito. O problema é que ele, um simples porteiro, não podia sequer defendê-lo se a comunidade decidisse sutilmente pela sua exclusão. Reparem que o texto está todo já dando toda uma ideia de que os velhos podem aprontar alguma coisa para esse jovem aqui, certo? Podem matá-lo, enfim, ele pode acabar morrendo e de uma forma muito sutil. O porteiro vai dizer, olha, são velhos, parecem até bobos no primeiro momento, mas não são bons, são dissimulados, cheios de sabedoria. Era preciso lembrar que usariam de todos os recursos para que as regras do jogo fossem cumpridas. Até onde poderia chegar o ódio por aquele que viera humilhá-los, irônico, provocativo, tumultuando a partida? Então, a todo momento aqui, né, o porteiro deixa bem claro, olha, não fica aqui, os velhos não são bons, pode acontecer alguma coisa. E aí o rapaz tem a ideia fixa, ele quer ficar ali, ele fica animado porque tem uma piscina ali, né? Mas aí a narração em terceira pessoa aqui, reparem, já lança uma dúvida. O jovem, ele, né, narração em terceira pessoa, o jovem se animara com a ideia da piscina. Mas se nessa mesma piscina coalhada de folhas aparecesse uma manhã seu belo corpo boiando, tão desligado quanto as folhas? Reparem, né? Sempre o narrador aqui insinuando que ele pode morrer. Olha, os velhos não são bons, ele é um intruso, é a presença estranha, certo? E se ele morresse, o que aconteceria? Os velhos iam continuar jogando ali bingo, loto, né? Carta, iam estar alegres, né? Por acaso o porteiro lia romance policial? Os romances da velhinha inglesa? Não, preferia palavras cruzadas. Reparem que faz aqui a referência à personagem da Agatha Christie, enfim, né? Cria-se um clima de mistério. Tem essa paquera aí com o gótico. Bom, e aí esse jovem pensa no hotel, vai ficar ali, né? Bom, apanhou a mala. Se possível, um apartamento no segundo andar. O jantar era às 7, não ótimo, tinha tempo para dar umas boas braçadas na piscina. Mas qual é o detalhe? A piscina está abandonada ali. E aí o rapaz, ele meio que vê uma velhinha, tem uma velhinha ali de uns 80, 90 anos, né? Que está cruzando ali o saguão de cadeira de rodas. E está sendo empurrada assim por uma enfermeira. E aí o porteiro velho, né, olha para o rapaz e não diz nada, mas do tipo, né, tu não viu que não é o ambiente aqui para ti, que é um ambiente quase hospitalar aqui, né? Ou seja, quer dizer que insistia mesmo em ficar? Bom, o rapaz sim quer ficar, né? Então ele fica no apartamento do segundo andar, que dava para a piscina. E aí tem um empregado ali também do hotel, também velho, né? Ele leva a mala. E perguntou enquanto abria a mala se por ali não havia fantasmas. Sempre sonharam com um hotel de fantasmas. O rapaz pergunta, né, para o empregado se ali não havia fantasmas. Né? Sempre sonharam com um hotel de fantasmas. O que diz o empregado velho? Os fantasmas somos nós, respondeu-lhe o velho. Bom, aí o rapaz pega, ele vai acabar se dirigindo para a piscina, ele vai pegar uma garrafa de uísque. E quando subiu ao trampolim, notou um vulto que espiava através da cortina rendada de uma das janelas.
Ou seja, já começa a ver que tem gente espiando ali, né? E aí ele olha para a água está meio esverdeada, tem folha boiando ali. Abriu os braços, saltou. Enquanto nadava de costas, entreviu uma cabeça branca na fresta de uma janela do primeiro andar. Logo apareceu outra cabeça, de homem, será? Que ficou um pouco atrás na sombra. Repare então que ele está causando exatamente, né, esse corpo estranho ali, e os velhinhos já estão próximos, né? Tudo que já foi insinuado antes, que ele poderia morrer, é o que a gente vai ter essa questão no final aqui, ó. Ele está sendo vigiado ali, ele começa a ouvir um trecho de conversa, uma discussão, né? E aí, será que estão discutindo o que sobre ele, né? E antes que a janela meio que tá ali se fechando, ele tá ouvindo essa discussão, né? E aí ele meio que se deita num banco ali de pedra, ele fecha os olhos. E como é que é o final? Ele vai acabar indo para jantar. E no jantar, antes mesmo de provar a comida, despejou o sal, o molho inglês, a pimenta e bateu palmas vigorosas para os três velhos músicos, ou seja, até os músicos são velhos, né? Um pianista, um violinista e o careca do rabecão, que tocaram antigas peças, peças velhas também, né? Que alguns hóspedes, poucos desceram para o jantar, ouviram imperturbáveis. Achou um certo amargor na goiabada com queijo. Reparem o que ele sente, né? Uma coisa meio amarga quando ele está comendo goiabada com queijo. E ao se deitar, depois de ter tomado o chá servido às 21 horas, ele já não se sentia bem. Bom, o que, que o conto aqui no final sugere, né? Que talvez ele foi envenenado. E por quem? Por essa comunidade de velhos que habita esse hotel aqui, né? Lembrar então aqui a técnica usada e tão bem usada pela Lígia Fagundes Telles, que é a técnica do final em aberto, né? Ela deixa em suspenso o final. Claro que ela sugere o que aqui, né? A morte do personagem, um envenenamento talvez, né? Porque, claro, alguém pode chegar e pode dizer, olha, mas será que não foi esse uísque, o sol da piscina, ou a combinação desse molho inglês, o sal, pimenta ali e tudo mais, mas todo o clima do conto ele nos leva a sugerir que os velhinhos, né, enfim, que já não são bons, são maus, são espertos, são pessoas experientes, por óbvio, né, sabedores das coisas, eles podem ter feito o que ali com um rapaz com essa presença estranha, cheia de vida, de beleza, certo? Podem ter envenenado exatamente ali, né, a goiabada com queijo para fazer o que? A morte dele, porque ele é uma presença estranha. Enquanto os velhos estão ali quietos no seu mundo, isolados, vivendo, digamos assim, o que resta das vidas, né? Chega esse ser que só traz o que? Uma antítese. Ele traz o que? Não a velhice, ele traz a juventude, a beleza, o amor, o sexo, como diz, né? Digamos assim, a vivacidade. E para os velhinhos ele é uma presença estranha.